sua realidade espiritual, para que você tenha hoje um esclarecimento e você chegue a uma conclusão que você precisa hoje, agora, urgente, tomar uma decisão na sua vida que vai mudar o rumo da sua vida, da sua casa, da sua família. O que eu vou falar hoje aqui é sobre mim, sobre você, sobre a nossa necessidade humana. Aleluia. Glória a Deus. E a minha oração aqui é que Deus possa te libertar hoje aqui de todo preconceito religioso. E você não olhe agora para o que está acontecendo aqui sobre as lentes da religião, mas que você hoje você permita que o Espírito Santo coloque um óculos na sua vista espiritual, para que você hoje observe o que está acontecendo aqui pelos óculos, pelas lentes da palavra de Deus, para que você tenha a visão correta sobre tudo. A única forma de você ver a vida, de você enxergar a vida, entender o propósito de Deus para a sua vida, é você olhar para a vida sob as lentes da palavra de Deus. Aleluia. Quando a gente vai ficando velho, é incrível, depois dos 40, a vista vai ficando cansada. Depois dos meus 40, eu percebi que já não estava enxergando bem e eu tive que comprar um óculos, fazer um exame de vista. Quando a gente é jovem, a gente pensa que nunca vai passar por isso, né? Talvez você que é jovem, tem alguns jovens que usam óculos já cedo, né? É muito comum isso. Mas a gente nem pensa que vai passar por isso. De repente, você começa a perceber que você já não está lendo mais aquelas letrinhas. E aí você não tem jeito, corre para o óculos. E aí todo ano você tem que fazer um novo exame, porque você precisa trocar aquela lente, porque ela vai se desgastando e você pode trocar ela para um grau maior ou até um grau menor se houver uma regressão da sua deficiência visual. Não é verdade? Mas você vai precisar desse óculos para que você continue lendo. Porque senão, se você não tivesse óculos, as coisas vão ficar mais graves. Se você não usar logo óculos, você vai perder muito a sua visão. Depois você vai ter que usar um fundo de garrafa. E aí você vai começar a tropeçar, você vai começar a bater nas coisas. É incrível como isso acontece. Você não vai conseguir mais se informar, se ler. Você não vai conseguir mais apreciar as coisas belas da natureza, da vida. Você vai começar a ter problemas. Aleluia. E eu estou falando isso para ilustrar, para que você entenda que nós precisamos também colocar um óculos na nossa visão espiritual. Você precisa colocar, e as lentes desse óculos que Deus te dá, para que você olhe para a vida, interprete as coisas, enxergue muito bem, saiba onde você está pisando, saiba para onde você realmente está indo na sua caminhada, na sua jornada terrena. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Porque sabe, eu vou dizer para você, se você não colocar essas lentes aqui nos seus olhos espirituais, para que você enxergue e tenha uma visão da vida segundo Deus, há duas formas de você viver na terra. Há duas formas de você viver nessa terra, isso é bíblico. Você pode viver apenas como um ser humano que vive apenas da sua intelectualidade, da sua capacidade de interpretar a vida humanamente falando. Ou você pode viver sob uma perspectiva espiritual, olhar para a vida sob a perspectiva de Deus e entender a vida como Deus apresenta essa vida para nós. E qual a diferença de eu viver de uma forma ou de outra? Você viver a sua vida apenas percebendo a vida com a tua mente, com a tua capacidade de raciocínio, de razão, você vai viver uma vida limitada. É por isso que muitas pessoas elas não têm fé. Elas não acreditam que Deus pode usar uma pessoa para curar outra pessoa. Que Deus pode usar uma pessoa hoje para fazer as coisas que Deus fez através do seu Filho Jesus aqui na terra. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque elas enxergam a vida com a perspectiva humana. Elas são aquilo que a Bíblia chama de homem carnal. A Bíblia diz que existem duas qualidades de pessoas na terra. Deus, quando Ele olha para a terra, Ele só vê duas qualidades de pessoas. Um homem carnal e um homem espiritual. Aliás, três qualidades. Mas eu quero falar dessas duas qualidades. O homem carnal e o espiritual. E a Bíblia diz assim, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Quem é carnal não pode agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, isso é a palavra que diz.
Se você for espiritual hoje aqui, você vai aceitar o que a Bíblia diz. Se você fazer resistência, todas as vezes que você ouve a palavra de Deus e faz resistência, você diz lá no seu coração, eu não acredito, eu não vou dar ouvido, você está sendo carnal. E a Bíblia diz que os homens carnais, as pessoas carnais, não podem agradar a Deus. Um carnal pode ir até para a igreja, um carnal pode ter religião, um carnal pode até ler a Bíblia só para ter compreensão, só para ter informação. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, a Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, mas continua sendo carnal, porque uma pessoa só deixa de ser carnal quando ela permite que a palavra de Deus se torne uma lente sobre os seus olhos, para que ele veja a vida através da palavra de Deus. Aleluia. Fora isso, a Bíblia vai ser como um livro de ciência, um livro de história, de geografia que você tem na sua casa. Mas só tem uma coisa, o livro de geografia que você tem na sua casa, de história, de poesia, seja qual for a literatura que você tem, não tem vida. É uma letra morta, ela não tem vida, mas a palavra de Deus é um livro sem igual, e por isso ela é uma lente que nós podemos ver a vida por ela, porque primeiro Deus vela por cada palavra que está aqui, para que se cumpra na minha vida. Quando eu baseio a minha vida pela palavra, Deus ele honra isso e faz com que a minha fé exercida sobre a palavra traga resultados sobre a minha vida. Os resultados que você busca para a sua vida, para o seu casamento, para os seus relacionamentos, para a tua vida, para o teu sucesso, para a tua prosperidade, não está na tua capacidade humana de produzir alguma coisa, está na palavra de Deus. Você pode ir como um homem carnal até um certo ponto da sua vida, de lá para frente você não pode ir mais. Muitas pessoas elas pensam que pode viver a sua vida e acreditar em Deus em parte, porque elas conseguem fazer muitas coisas por si mesmas. Eu posso ter uma boa condição social, eu posso comer todos os dias, eu não vou passar fome, eu posso viver minha vida tranquila, eu tenho forças, eu tenho uma boa vida, eu tenho uma casa, eu tenho meu carrinho, tenho minha família, tenho meus filhos, está tudo bem comigo. Eu até acredito em Deus, mas eu não acredito muito na Bíblia. Eu não gosto de ir muito à igreja. Aliás, eu tenho aversão a igrejas. Eu tenho aversão a essas coisas, mas eu acredito em Deus. Eu faço as minhas orações. Sabe o que é isso? Você está vivendo como um homem carnal, porque você está limitando Deus, você está limitando o que Deus quer fazer na tua vida, você está interrompendo o processo que Deus quer realizar na sua vida, você está interrompendo o propósito. Há um propósito de Deus para a tua vida, e Ele tem o direito de exercer esse propósito na tua vida. Nós não podemos tirar de Deus o direito de governar a nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele é o dono da nossa vida. Vai chegar um dia que eu e você vamos estar diante do dono da nossa vida para prestar conta disso. Porque um dia Deus vai colocar um freio, Deus vai colocar um ponto final em todas essas mazelas, em todas essas coisas que acontecem no mundo que Ele criou, que não foi para isso. Sabe por que nós sofremos? Porque um homem que foi colocado num jardim para cumprir um propósito de Deus, ele resolveu viver fora do propósito de Deus, e hoje nós sofremos as consequências disso. Adão e Eva. Ali começa a história da tragédia humana. Você precisa ler a Bíblia e entender como começou a história humana, para entender quem é você, o que está acontecendo hoje e para onde caminha a humanidade e qual o fim que Deus tem para essa história humana. Eu não sei se você está me entendendo, eu estou orando aqui para que o Espírito Santo faça você compreender, porque depois dessa mensagem você só vai ter uma escolha a fazer, é Jesus. Jesus não é uma opção para você, Jesus é a única escolha que você pode fazer para que você possa passar a eternidade feliz. Esse é o propósito de Deus. O homem carnal e o homem espiritual, eu estava falando. O homem carnal é aquele que vive do seu ego, das suas emoções, das suas percepções. E o homem espiritual é aquele que se submete a Deus. É aquele que reconhece que ele não é dono da sua vida, ele é apenas mordomo
Ele é um administrador de uma vida que Deus deu a ele. É mais ou menos assim como os filhos, quando eles são crianças e eles são inocentes e eles não têm ainda a independência deles. É quase parecido, mas não é igual porque os pais, eles não são deuses. Os pais não são Deus sobre seus filhos, mas eles exercem um papel semelhante e que é importante para que Deus seja reconhecido na figura dos seus pais. Na figura paterna, na figura materna. Numa posição que eles exercem de autoridade sobre eles. Inclusive, a sua função de pai e de mãe, você prestará conta diante de Deus, porque ser pai e ser mãe não é um propósito do homem, não é algo apenas da natureza humana, como da natureza dos mamíferos. A ciência diz para nós que nós somos seres mamíferos e estamos aqui para cumprir, um propósito que está dentro da nossa forma biológica de existir. Então eu vou crescer, me multiplicar e depois morrer e não vou mais deixar de existir. Isso é o conhecimento humano, é o homem carnal que produz esse conhecimento e ele encerra aí. É por isso que eu disse, viver de forma carnal é viver uma forma limitada. Agora, quando você é espiritual, você entende que Deus te traz esse mundo para você nunca mais deixar de existir. Aleluia. Deus te traz a este mundo para você nunca mais deixar de existir. Você nunca deixará de existir. Só tem um porém, você existirá para sempre numa eternidade com Deus ou sem Deus. Aleluia. Essa é a realidade. Porque o homem, ele é eterno. Deus criou o homem e colocou dentro dele a eternidade. Quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que ele criou o homem do pó da terra. E quando nós pensamos nisso, nós devemos pensar de uma forma bem complexa. Não apenas que Deus criou um boneco e era ali como se fosse um boneco de barro. Não, ele pegou os elementos da terra e formou esse ser aqui do jeito que você é. Esse corpo aí. Mas os elementos que estão no teu corpo, a ciência comprova isso. Olha, antes da evolução da própria ciência, resultado do estudo desse homem carnal que se afastou de Deus e tentou dar uma justificativa para tudo que existe, antes desse homem chegar a essa conclusão de que nós temos no nosso corpo, tudo que tem na terra tem no nosso corpo, ferro e outras substâncias que tem na terra tem no nosso corpo, a Bíblia já diz lá em Gênesis. Um livro milenar diz que o homem foi criado do pó da terra. A Bíblia já diz isso. Você está entendendo? Aleluia. Então, quando Deus criou esse ser humano, ele estava lá sem vida. E Deus, a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Essa palavra que está na Bíblia, Deus soprou, essa palavra soprou, esse sopro. Na língua original da Bíblia de quem escreveu, o sentido que o autor quis dar para isso. Essa palavra é espírito. Ruach é espírito. Esse sopro é o espírito de vida. Glória a Deus. Esse espírito de vida, ele sai de dentro de Deus porque Deus sopra. De dentro de Deus sai um sopro e entra no homem. Ou seja, a vida de Deus é colocada no homem. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que isso abrange? Vida moral. Deus criou um homem com uma moralidade perfeita, um homem, um ser moralmente perfeito, um ser santo. Sabe o que é santo? Santo é separado, é aquilo que está separado do pecado, que não se contamina com o pecado, aquilo que está separado daquilo que é contaminável. Deus não criou um pecador, Deus criou um homem à sua imagem e semelhança. Ao soprar para dentro desse homem, Deus colocou uma qualidade de vida para que ele, todas as suas ações, os seus pensamentos e todas as suas realizações fossem realizações que revelasse a santidade de Deus, porque ele só seria a imagem e semelhante a Deus se ele revelasse o caráter de Deus, a santidade de Deus e aquilo que Deus é na sua vida. Sabe qual é o sonho de Deus para a sua vida? É que você seja a imagem e a semelhança dele. Esse é o maior desejo do coração, é que todo homem seja a imagem e semelhança dele. Aleluia.